Nosso assunto hoje é função modular, construção de gráfico. Então, para relembrar, vamos relembrar um pouco a definição de módulo. Então, módulo. Módulo de x, ele tem duas possibilidades. Ele é igual a x, se x é maior ou igual a zero, ou seja, número positivo ou zero. E ele é igual a menos x se o x for menor que zero, ou seja, número negativo. Então, consideramos a função f de x igual ao módulo de x, que vai ter essas duas possibilidades aqui. Ou é x ou é menos x. X quando x é um número positivo ou zero, menos x quando x é um número negativo. Então, vamos primeiramente comparar os gráficos de f de x igual x e f de x igual a módulo de x. Então, nós temos duas funções diferentes. Uma é simplesmente o valor do x, uma função identidade, e a outra é uma função modular. Então, vamos calcular os pares ordenados do gráfico para depois representar o gráfico das duas funções. Então, consideremos aqui primeiro x, os valores do x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Isso vai ser para os dois gráficos. E nós vamos calcular f de menos 2, f de menos 1, f de 0, f de 1 e f de 2. Primeiramente, para a função f de x igual ao módulo de x, igual a x. Então, se f de x é igual a x e o x vale menos 2, eu substituo o x, a letra x, pelo número menos 2. Isso ocorre aqui depois da igualdade também. Como f de x é igual a x, então f de menos 2 é simplesmente igual a menos 2. F de menos 1 é igual a menos 1, f de 0 igual a 0, f de 1 igual a 1 e f de 2 igual a 2. Por quê? F de x igual a x ela é uma função identidade. O valor do x é igual ao valor do y. Então, os pares ordenados x e y vão ser menos 2 e menos 2, menos 1 e menos 1, 0 e 0, 1 e 1, e 2 e 2. Agora, vamos calcular os pares ordenados da função f de x igual ao módulo de x. Nós vamos ter que f de menos 2 igual ao módulo de menos 2. Pela definição aqui de cima, quando x é um número negativo, significa que a função vai ser menos x. O resultado vai ser menos x. Então, nós vamos ter menos 2. E menos 2 é igual a 2 positivo. Relembrando, em linhas gerais, o módulo de um número é sempre um valor positivo. Então, módulo de menos 1 igual a 1, módulo de 0 é o próprio zero, porque ele é um número neutro. Módulo de 1 é um número positivo, então é ele próprio. E módulo de 2 é o próprio número 2. Então, os pares ordenados são menos 2 e 2, menos 1 e 1, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2. Então, nós já determinamos os dois gráficos, os pares ordenados das duas funções. Agora, nós vamos representá-los no plano cartesiano, que é isso aqui ao lado. Então, nós vamos construir o gráfico aqui no plano cartesiano. Então, já fiz aqui, já medi. Lembrando,
essencialmente importante que a distância entre o 0 e menos 1 e menos 2, do 0 até o 1, do 1 até o 2, tanto no eixo do x como no eixo do y, sejam iguais. Então, aqui no meu gráfico, eu utilizei a referência de 1 centímetro. Então, do 0 ao menos 1 tem 1 centímetro. Do 0 até o 1 tem 1 centímetro. Do 1 até o 2 tem 1 centímetro. Do menos 1 ao menos 2 tem 1 centímetro e assim por diante. Então, primeiro, eu vou montar o gráfico da função f de x igual a x. Então, nós temos ali, para o ordenado, menos 2 e menos 2. É menos 2 do x. Sempre utilizando a régua para facilitar. Ó, linha pontilhada. Com o valor do y é menos 2 também, então nós vamos fazer uma linha pontilhada aqui para baixo. Do menos 2 do y, a mesma coisa. Nós vamos traçar uma linha pontilhada, o encontro das duas tem pontinho. Então, esse aqui é o ponto menos 2 do x, menos 2 do y. Depois, nós temos o ponto menos 1 e menos 1. Então, aqui está o número menos 1. Vamos primeiro no x, né? Menos 1 do x. Menos 1 do y. Então, aqui está o pontinho. O ponto 0 e 0, ele é aqui no meio, na intersecção entre os eixos x e y. Nós temos o ponto 1 e 1, então 1 do x. Como o valor do y é positivo, então sobe uma linha pontilhada. A partir do número 1 do y também, ó. Encontrou aqui, ó, o pontinho. O ponto 2 e 2. Encontrou aqui, nós temos o pontinho. Por último, a gente liga esses pontos através de uma reta. Então, novamente, sempre utilizando a régua. Aqui eu tenho o gráfico da função f de x igual a x. Vamos agora representar a função f de x igual ao módulo de x, para vocês notarem a diferença. Embora as duas funções sejam muito semelhantes, vocês vão verificar a diferença daqui a pouco. Então, nós temos o ponto menos 2 e 2. Então, menos 2 do x. Só que o 2 é positivo. Então, eu vou subir uma linha pontilhada. Aqui do número 2 do y. Vou traçar uma linha pontilhada. No encontro das duas eu tenho ponto. Menos 1 do x. O ponto vai ser 1 positivo, o valor do y. Então, sobe uma linha pontilhada. Do número 1 do y, vou traçar. Pontilhado também, encontrou aqui, pontinho. 0 e 0, novamente nós temos o ponto aqui na origem. 1 e 1. Então, ponto 1 e 1 vai ser o mesmo aqui, esse que está no outro gráfico, e o ponto 2 e 2, esse mesmo ponto aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou traçar essa parte e em cima da linha vermelha aqui, eu vou traçar uma azul. O que acontece? A função módulo de x, ela seria igual à função f de x igual a x. Só que o que acontece?
O ramo negativo aqui do gráfico, ele é rebatido para cima. Então, a reta era única, era essa daqui, f de x igual a x. Quando eu passo a ter módulo de x, essa parte que está abaixo do eixo do x, ó, que é a parte negativa do gráfico, ela é rebatida para cima. Então, eu passo a ter um gráfico que tem o formato de V. Então, quando a função ela é modular e ela é do primeiro grau, geralmente o gráfico dela será em formato de V. Então, ela vai estar sempre acima do eixo do x.